Conta quem é a Jéssica na maternidade dela. Eu sou a Jéssica Monteiro, um prazer estar aqui com vocês, É com um vocês prazer. também. E eu tenho a Annalise. Falei, eu tenho. Tô pensando aqui, eu não tenho. Foi o Senhor que colocou na minha vida para eu estar cuidando. Não quero tomar posse dela para minha vida. Sim. Mas eu gerei a Annalise e tive ela. Ela tem 1 ano, fez 1 ano recentemente. É minha primeira filha. Então, foi o ano passado, que foi o maior desafio. Muitos aprendizados. Eu não imaginava que eu passaria por tudo aquilo que eu passei. Mas eu sei que todo aprendizado e toda dificuldade vem aquele aprendizado, vem o amadurecimento. E, gente, é muito fofinho. Tá entrando naquela fase tão fofinha. Eu lembro quando você falou que Jéssica vai chegar numa fase assim, vai ficando tão fofo que você fala, ai, meu Deus. Vontade de comer. A Jéssica, ela tá assim, saindo do olho do furacão, né, Jéssica? Nossa. Porque primeiro filho, primeira gestação, primeiro ano, é um desafio grande. Foi muitos desafios. E aqui em São Paulo, eu tenho vocês, eu tenho pessoas aqui próximas. Tem a Elisângela, que é minha sogra. Ela vai se apresentar logo, logo. E, então, eu tenho mais parentes em outros estados. Só que eu sei que a cada fase que a gente passa é tanto aprendizado. E eu estou nesse desafio ainda. Eu costumo falar que eu estou na faculdade da maternidade. Porque eu não fiz faculdade, não cheguei a formar em faculdade tradicional. Eu sempre sou na contramão do mundo, em todas as fases da minha vida. E na maternidade, eu estou nessa faculdade, que eu acho que é uma faculdade mais séria do que muitos cursos. E eu não sei se ela termina. Né? Só na eternidade. Me falaram eu isso. Diria que Jéssica, não. Cuidado que ela vai subindo de fases, é igual um videogame e não termina. É isso aí. Na maternidade, com a perspectiva, com a visão que você está tendo agora. Tipo, como a gente falou, tá bem fresquinho essa mudança ainda de Jéssica. Porque assim, quando nós temos filhos, o que acontece? Morre uma mulher e nasce outra. Sim. Totalmente diferente, não é verdade? E a gente tem que aceitar essa nova mulher. Exato. Fala pra gente sobre isso. Algo que você falou que eu sempre busquei para minha vida foi aprender com os outros, para não errar. E eu acredito que na minha vida, no meu casamento e na minha maternidade também, eu vou evitar vários erros por causa disso. Que eu aprendi a colocar isso em prática. Aprender para eu não, com os outros, para eu evitar errar e aprender com os meus próprios erros. Claro que a gente vai ter erros e a gente vai ter os nossos aprendizados com os nossos próprios. Só que eu, inclusive, antes de ter a Annalise, eu grávida, comecei a estudar sobre a amamentação, sobre a maternidade. E eu respeitei também meu tempo, porque tem vezes que eu estava passando mal na gravidez, eu estava sentindo cansada, e eu falei, não vou estudar mais. E tá tudo bem. Eu vou respeitar meu tempo. Quando eu sentir que eu estou melhor, não vou ficar cobrando de mim. E eu estudei antes, porque eu também tinha aquele receio de errar pela falta de conhecimento. Porque conhecimento não é errado você aprender. Não é porque você tem o Espírito Santo falando com você que você não pode ir atrás de conhecimento. Isso também é você ser prudente e você buscar esse conhecimento para não errar por ignorância. Que a ignorância é a falta do conhecimento. E quando a Annalise nasceu, não veio com manual de instruções e muito do que eu tinha aprendido, eu não sabia colocar em prática. E eu falei, meu Deus, aprendi um monte de coisa. Aprendi muita coisa, e agora? Parece que na prática é tudo diferente. E a minha maior dificuldade não foi a amamentação. Eu tive umas dificuldades com a amamentação nos 2 primeiros dias, mas procurei ajuda. Isso é um tema para um podcast também, viu? Podcast. Mães aceitarem ajuda. E outro lado, eu não queria ajuda. Olha só, eu não queria ajuda na questão no dia a dia, como babá. E foi algo que eu vi que eu já estava muito cansada, que estava afetando minha saúde mental. E vai afetando a gente com a gente mesma, a gente com o marido, a gente com a mulher da casa, né? E vale pontuar que isso é individual de cada uma. Sim. Cada uma vai aguentar
uma certa pressão, vamos dizer assim. Sim. E como você disse, saber se conhecer e falar, ei, peraí, aqui o negócio começou a desandar, é uma forma de ser humilde, de saber reconhecer os seus limites, né? Então, é o que você disse, uma hora você chegou, você falou assim, ei, peraí, eu estou precisando de um apoio aqui, eu preciso rever algum conceito sobre a maternidade, porque você estava construindo isso. E te voltando à palavra, para a gente dar continuidade, eu queria só falar sobre algo que você falou que é muito importante. Nós fazemos faculdade para exercer qualquer profissão, né? Para ser médico, para ser dentista, engenheiro, arquiteto. Para ser alguém na vida. Advogado, para ser alguém, né? na vida, né? O médico, ele passa 10 anos da vida dele, investe 10 anos estudando ali. E para ser esposa e mãe, o que a gente faz? Vai quebrando cabeça. Deixa a vida me levar. Vai acontecer. Vai acontecer, óbvio. Mas se você aplicar o seu tempo em adquirir conhecimento, em adquirir sabedoria, sem dúvida, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais exponencial, né? E você vai saber passar pelas circunstâncias de forma muito mais sábia e prudente. Foi o que a Jéssica trouxe. Eu parei para estudar, eu não fiz faculdade convencional, mas eu parei para estudar sobre a maternidade, né? Muitas mães não param, Jéssica, nem grávidas e nem depois de ter filho. Acho que isso é besteira, acho que isso é bobagem. Então você parou para fazer isso, só que também depois você viu, peraí, aqui eu preciso adaptar para a minha realidade. Isso é a beleza da maternidade, né? Exatamente. Porque também não pode ficar preso, né, ao conhecimento. Exato. Porque eu passei por essa dificuldade também. Eu queria colocar aquele Aquilo, método que eu aprendi. Eu também. E virou um fardo. Eu também. Você também, Leite. Eu também. E eu sofri muito no primeiro filho. Aí nos outros foi ficando mais leve, viu? Mamãe de primeiro. Deixa eu te falar, não desista. Porque às vezes as mães de primeiro... Não, dá o seu conselho aí, Jéssica. Não, espera aí. Na minha época, eu não sou tão velha assim, tá, gente? Mas na minha época não tinha essa questão de estudar sobre maternidade. E nem a disponibilidade de tantas E nem a informações. disponibilidade de Na informações. amamentação, não existia nada Gente, disso, né? nada disso. Você pega a criança ali e você fala, meu Deus, é uma pessoa que saiu de mim e agora? Tem minha mãe. Aí você vai para a rede de apoio, a mãe vem para casa, vai cuidar ali no período de resguardo, ela vai te dar o método que ela criou os filhos, e aí ela vai passar para você todas as informações e você absorver. Sim. Então, na minha época era assim, minha mãe determinava até, às vezes, o nome. O nome do Nésio, por exemplo, eu vou voltar a palavra para a Jéssica, mas ela falou, vai deixar colocar o nome do pai. E eu não pude discutir. Uhum. Não fui eu que escolhi, né? Mas, enfim, não tinha esse método. Então, tinha, por outro lado, a questão do mais velho repetir o padrão. Nós repetirmos os padrões das nossas mães ou pessoas da rede de apoio, né? Sim, Elis, então, eu tive uma experiência tão forte com isso. Eu acho importantíssimo pontuar isso. No meu primeiro filho, eu tive a riqueza do Mãe de Gerações que a gente está trazendo, né? Porque a minha mãe foi exatamente desse jeito. A minha avó e as minhas duas avós que cuidaram de nós e dela. Gente, elas não deixaram minha mãe lavar o cabelo por 40 dias. Nossa. Porque não podia. Minha mãe disse que... Você passou por isso? Não, mas eu fui rebelde. Eu lavei por 8 dias. Minha mãe disse que quase enlouqueceu. Quase enlouqueceu. Por 8 dias eu não lavei o cabelo. Não. Olha isso, pensa. Meu Deus, que loucura. Então, assim... e minha mãe respeitava muito elas, e elas eram maravilhosas, né? Eu ainda tenho uma avó viva, mas elas eram avós maravilhosas na minha infância, assim. E quando eu tive meu primeiro filho, eu tive um conflito muito, muito grande. Porque a minha mãe veio com essa expectativa que ela faria comigo, assim como as minhas avós fizeram com ela. Só que a minha geração, a nossa geração, é uma geração de mães que ouvem muito mais o pediatra do que a avó.
e acaba desrespeitando as avós. É verdade. A minha mãe se sentiu muito, muito ferida, porque coisas simples que ela falava, nessa primeira fase do meu primeiro filho, eu fazia o quê? Eu falava, não vai ser Já desse cortava jeito. Cortava, de não cara. tive sabedoria, Leide, E no não início, tive. Não sei se era só no primeiro filho. A gente quer fazer tudo tão certinho. Perfeito! Tão perfeito. Eu quero ser a melhor mãe. Vou colocar tudo em Exato. prática. A intenção não era Não de é. magoar, mas era de fazer o melhor. Então, se o pediatra dá extra instrução, por exemplo, pediatra, chá? De jeito nenhum. Não tô entrando aqui, viu, gente? Se é certo ou errado, você faz. Mas o pediatra falou, de jeito nenhum vai dar chá. De jeito nenhum. Minha mãe dava chá pra mim, um monte. Ela dava chá com açúcar, né? Adoçado. Não, pensa, E gente. aí, ela queria dar chá para os meninos e eu, não vai dar chá de jeito nenhum. Enfim, foram vários conflitos, até que em um determinado momento ela falou para mim, a gente teve uma conversa muito séria, e naquele momento, tanto ela se alinhou a mim e respeitou a minha maternidade, quanto eu me alinhei a ela e respeitei que ela é a avó e que eu tenho muito a aprender com ela. Então, nós duas nos Isso alinhamos. é muito lindo, sabe? que Não lindo. importa em qual tempo vai acontecer. Tem que haver um alinhamento, porque um dos princípios da sabedoria e da mãe sábia é um valor precioso que é o respeito. Uhum. O respeito, ele tem dois lados, duas faces. Eu quero ser respeitada e eu preciso respeitar.